Bom, gente, primeiramente eu quero agradecer a presença de todos. Então hoje eu vou apresentar, o meu trabalho de mestrado, que é denominado, né, Otimização in silico do potencial antimicrobiano da prodruna medulina para o combate de doenças bovinas e bacterianas. O meu nome é Isadora, como o Otávio falou, né, ele é meu orientador, o professor Otávio Luiz Franco, e o meu co-orientador foi o Dr. William Farias Porto. Então eu vou começar falando um pouco do histórico da bovinocultura brasileira para vocês, para que vocês possam entender um pouco do contexto do meu trabalho. Então, tudo começou em 1641, né, com a primeira ordenha registrada em solo brasileiro, em uma fazenda aos arredores de Recife. No entanto, a expansão das criações de gado do Nordeste ao sul do Brasil só se deu a partir de 1888, com a vinda de colonos europeus para o Brasil. Como esse mercado era voltado para a alimentação de uma população crescente e de baixa renda, o governo estabeleceu o tabelamento do preço do leite, que fez com que esse mercado se estagnasse. Essa medida teve fim em 1991 e em 1994 deu início ao Plano Real, que fez com que muitos setores recebessem investimentos, inclusive esse, né? Isso fez com que esse mercado se expandisse e aumentasse o número de exportações também. Já a bovinocultura de corte teve seu início apenas no século XIX, com a introdução de uma nova espécie bovina, aliada à introdução da braquiária africana, que ainda hoje é muito popularmente usada nas pastagens, né, para alimentação bovina. Assim como a bovinocultura leiteira, o Plano Real também impactou bastante nos investimentos nessa área, fazendo com que a produção brasileira passasse de extensiva para majoritariamente intensiva, sendo que a tecnologia que mais possibilitou esse crescimento foi o do gado em confinamento. Então, eu trago aqui um gráfico, né, que mostra um consumo aparente e a produção de litros de leite per capita ao longo dos anos. A gente tem aqui a introdução do Plano Real e a gente vê essa tendência realmente de crescimento ao longo dos anos. A mesma coisa a gente consegue ver no número de cabeças, tanto em confinamento quanto abatidas ao longo dos anos, né, essa tendência de crescimento. Então, hoje o Brasil conta com cerca de 1.920 fazendas leiteiras, com um rebanho de mais de 35 milhões de vacas, produzindo cerca de 25 bilhões de litros de leite ao ano. Já o rebanho de gado de corte conta com mais de 210 milhões de cabeças, sendo mais de 40 milhões abatidas ao ano. Com isso, o mercado do gado de leite movimenta cerca de 32 bilhões ao ano, enquanto o gado de corte movimenta cerca de 628 bilhões de reais ao ano. Dentre os fatores que podem prejudicar essa produção está a incidência de doenças, como, por exemplo, a diarreia bovina bacteriana. Ela geralmente causa a morte de neonatos, afetando toda a bovinocultura, mas especialmente a bovinocultura de corte, considerando que nessa bovinocultura cada animal é um produto. Não existe uma forma de prevenção 100%, mas hoje em dia é feita a administração do colosso e de vacinas. E dentre os tratamentos está a administração de fluidos intravenosos e soluções com eletrólitos, geralmente para poder combater a desidratação. Como, na maioria dos casos, não há uma investigação do patógeno causador da diarreia bovina, às vezes é administrado o antibiótico de forma profilática, o que pode causar diversas consequências, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Outra doença muito importante também na bovinocultura é a mastite. Por se tratar de uma inflamação intramamária, geralmente afeta a bovinocultura de leite, né, leiteira, e a mastite bacteriana pode ser classificada em 3 categorias, né? A mastite contagiosa, que passa de uma cabeça para outra através da ordenha, a mastite ambiental, cujo contágio ocorre com o contato, né, do teto com uma superfície contaminada, e a mastite de verão, que pode ser transmitida por uma mosca, pela ordenha ou até mesmo pela amamentação do novilho. Estima-se que cerca de 48,5% dos rebanhos leiteiros já foram infectados com mastite e o custo do tratamento gira em torno de 325 a 425 dólares por caso, considerando não apenas o custo de mão de obra e de medicamentos, mas também a perda, né, da produção leiteira. Dentre as opções de tratamento, nós temos aí já pesquisas com bacteriófagos, vacinas, peptídeos antimicrobianos, citocinas, e o que realmente, né, é utilizado na maioria mesmo das fazendas leiteiras, que são os antibióticos tradicionais. O uso exacerbado de antibióticos tradicionais, não apenas na bovinocultura, até mesmo, né, com os seres humanos, pode causar diversas consequências deletérias, e a mais conhecida seria a seleção de cepas resistentes. Mas no caso da bovinocultura, ainda tem o fator da contaminação ambiental, porque esses animais vão expelir essa molécula e não necessariamente não necessariamente vai ser degradada, né? Acaba tendo esse acúmulo ambiental nos solos e nas águas, perturbando ali, né, o microbioma do ecossistema.
Além disso, já tem se visto em alguns estudos o acúmulo de antibiótico no leite, o que vai afetar outros setores, como de derivados lácteos, como, por exemplo, a produção de iogurte, né, que precisa da ação de alguns micro-organismos para a produção do produto. Então, uma das alternativas que nós temos para a substituição do antibiótico tradicional são os peptídeos antimicrobianos, que são pequenas moléculas que variam de 2 a 100 resíduos de aminoácidos, segundo Leninger, e pode ser obtida de diferentes fontes, como micro-organismos, plantas e animais, né? Até mesmo seres humanos. Essas moléculas trazem uma série de benefícios, como seu amplo mecanismo de ação, ou sua menor taxa de seleção de cepas resistentes, e também boa parte se apresenta efetiva contra bactérias gram-negativas, né? Que é uma coisa muito boa considerando a própria questão física, né, desse tipo de célula. No entanto, ela também pode trazer alguns efeitos deletérios, como uma resposta imune indesejada, um efeito citotóxico e até mesmo uma facilidade de degradação por proteases. Seja para aumentar os efeitos vantajosos ou diminuir os efeitos deletérios, podem ser feitas mudanças nessas moléculas, denominado de desenho racional. O desenho racional ele tem como objetivo obter moléculas menores, com menor toxicidade e maior atividade antimicrobiana, e pode ser feito por 4 diferentes métodos. O método físico-químico, geralmente utilizado para estudo, em que você altera uma característica físico-química e vai observar como que isso vai impactar na atividade antimicrobiana ou na citotoxicidade. O método baseado em molde, em que você tem uma molécula original que não necessariamente já precisa ter atividade antimicrobiana, né? E você vai fazer uma substituição de aminoácidos, você pode fazer o design de quimeras ou alterar o seu tamanho, seja para maior ou para menor. O método evolutivo, né, vai gerar novos peptídeos através de um algoritmo que simula o processo evolutivo. E o método de novo, que utiliza padrões ou frequências de aminoácido para a geração de novos peptídeos. Nesse trabalho, eu proponho a utilização de um peptídeo hormonal denominado proadrenomedulina, a PAMP. A PAMP ela é oriunda da modificação pós-traducional da adrenomedulina. Ela é encontrada principalmente no coração e na medula adrenal, mas também pode ser encontrada em outros diferentes órgãos. E uma coisa interessante é que, em alguns estudos, né, já verificou-se que ela apresenta uma meia-vida curta, o que evitaria, né, aquela questão do bioacúmulo, seja no ambiente ou no leite. A sua atividade antimicrobiana já foi testada por Martínez, Bengoche e Kutita em 2006. Testaram tanto sua forma madura, né, amidada, quanto sua forma de ácido livre. Ambas apresentaram atividade antimicrobiana, sendo que, se você utiliza o ácido livre, você não tem que se preocupar com o efeito hormonal, né, que é causado pelo peptídeo maduro. Novamente, ela foi testada contra 6 diferentes cepas por agir de colaboradores em 2020, também apresentando atividade. Bom, então, a gente sabe que doenças bovinas bacterianas impactam economicamente a bovinocultura. O uso de antibióticos tradicionais vem apresentando problemas como a seleção de cepas resistentes e a presença de resíduos no leite e no ambiente. Os peptídeos antimicrobianos vêm demonstrando potencial como alternativa de tratamento em infecções bacterianas, e a PAMP demonstra grande potencial como peptídeo antimicrobiano. É importante lembrar, no entanto, que nós estamos retirando um peptídeo de um ser humano. E apesar de um peptídeo antimicrobiano estar se mostrando, né, com atividade antimicrobiana, e que as taxas de seleção de cepas resistentes nessas moléculas é menor do que de um peptídeo tradicional, a gente não pode dizer que a taxa é nula. Portanto, existe sim a chance de ocorrer uma cepa resistente a esse peptídeo, que é a mesma coisa de dizer que é uma cepa resistente a um ser humano. Então, né, para evitar qualquer possibilidade de uma futura crise de saúde pública, o objetivo geral desse trabalho é desenvolver novos peptídeos com potencial para o tratamento de mastite bovina e diarreia bovina bacteriana por meio de modificações computacionais da PAMP. Então, agora eu vou guiar vocês um pouquinho sobre como foi feito esse meu trabalho. Eu comecei a partir da seleção de sequências. Bom, eu precisava de um peptídeo inicial que não tivesse pontes de sulfeto e tivesse um tamanho parecido com o da PAMP. A PAMP possui 20 resíduos, então eu peguei a Meucina 18, que já tinha essas características, e também já tinha apresentado potencial contra as cepas gram-positivas e gram-negativas. Eu obtive sua sequência no Antimicrobial Peptide Database e eu fiz um blast contra o banco de dados do CAMP, utilizando apenas peptídeos antimicrobianos validados experimentalmente. E a partir disso, eu obtive um conjunto de 49 sequências. Uma vez que eu tive essas sequências, eu podia partir para a identificação de um padrão.
Então, eu utilizei o software Pret 2.1, em que gerou 9 diferentes padrões. Eu peguei os 2 primeiros padrões, que eu chamei de A e B, que tinham maior fitness, e fusionei os dois, obtendo um padrão maior e menos flexível. Uma vez que eu tinha esse padrão, eu gostaria de saber se ele já era encontrado em peptídeos antimicrobianos naturais. Então, eu parti para uma análise de padrão. Então, eu escrevi um script em Perl que procurava esse meu padrão nas sequências depositadas no Antimicrobial Peptide Database. E eu obtive 21 sequências. Analisando essas 21 sequências, eu pude ver que 4 delas já tinham estrutura elucidada e em formato de alfa-hélice. As outras eu fiz a predição utilizando o HHPRED, e acabou que as 21 sequências, seja predita ou elucidadas, né, adotaram essa conformação de alfa-helicoidal. Então, pensando que a minha pump também é uma alfa-hélice, em teoria, né, uma alfa-hélice com uma alfa-hélice não perderia a conformação, né? Será? Vamos descobrir um pouco mais na frente. Uma vez que eu fiz essa análise, eu segui para uma representação gráfica de um alinhamento de sequências múltiplas sem gaps, e eu obtive esses dois logotipos. A figura A representa os 13 primeiros resíduos de aminoácidos das 21 sequências, e a figura B, os 13 últimos. O tamanho aqui da letra vai representar a frequência desse resíduo nessa posição. E quando a gente compara, né, essa figura A contra o meu padrão, a gente vê que há uma frequência muito grande, né, do resíduo permitido aqui no meu elemento fixo. Existe sim aqui um elemento que não deveria ser permitido, né? Mas tem que ser lembrado que eu fiz um alinhamento múltiplo sem a presença de gaps. Isso quer dizer que haveria já a probabilidade de sobreposição das sequências. A mesma coisa a gente vê aqui nos elementos ambíguos, né? Os resíduos permitidos em maior frequência e alguns elementos não permitidos. No entanto, a gente vê que, como essa frequência é muito grande, nas 21 sequências, a maioria tinha o meu padrão realmente inserido no N-terminal. Isso indica, né, então, provavelmente, que as variantes que eu tiver mais para frente com o meu padrão inserido no N-terminal, né, não sei, provavelmente pode ter um melhor sucesso, né, uma melhor atividade. Também veremos mais para frente. Bom, então, uma vez que eu fiz a análise do padrão, eu pude partir para o desenho racional em si. Bom, eu utilizei para o desenho racional a ferramenta desenvolvida pelo meu orientador em 2018, o Joker. Ele exige 2 elementos, né, que é o peptídeo molde, que é a minha pump, e o meu padrão, que eu desenvolvi na etapa anterior, que eu mostrei para vocês. Bom, eu vou explicar rapidamente como o Joker funciona para que vocês entendam o racional, né, por trás disso. Então, eu trouxe aqui um peptídeo original e um padrão fictícios, apenas para ser explicativo mesmo. Então, aqui no padrão, a gente tem um resíduo já colocado, eu chamo ele de resíduo fixo, e sempre que no padrão tiver um resíduo fixo, ele vai substituir o resíduo que está no peptídeo. Em seguida, a gente tem um X. Esse X significa que é um elemento coringa. Isso quer dizer que o elemento que estiver no peptídeo original, ele vai permanecer. Já aqui, a gente tem um colchetes com mais de um resíduo. Isso quer dizer que a gente tem um elemento ambíguo. Isso são opções de resíduos. Podem ser 2 ou mais, não necessariamente aqui 3, né? Que é só um exemplo. Então, a gente vai olhar. Uma dessas opções está contida no peptídeo original? Nesse caso, sim. Então, ela permanece. Novamente, a gente tem aqui um elemento fixo. E, novamente, a gente tem um elemento ambíguo. Mas, dessa vez, se a gente olhar, nenhuma dessas 3 opções está contida no peptídeo original. Portanto, o Joker vai escolher a opção mais hidrofóbica de acordo com a escala de Eisenberg. Uma vez inserido o padrão no peptídeo original, ele vai completar com o resto na variante, ele vai... Não, tá certo. No peptídeo original, ele vai completar com o resto do peptídeo original, dessa forma. E ele vai inserir o padrão em todas as posições possíveis do peptídeo original. Então, ele começou aqui na primeira posição, depois ele vai para a segunda, para a terceira, até colocar em todas as posições possíveis. Bom, como eu falei, então eu adicionei como peptídeo molde a pump e o padrão que eu desenvolvi. Também, como eu mostrei aqui, o tamanho tanto do peptídeo como do padrão, se variar, pode fazer mais ou menos variantes. É um dos motivos que eu fiz aquela fusão, né? Porque eu precisava de um padrão um pouco maior para ter menos variantes, para que o estudo fosse viável, né? Então, eu utilizei o Joker e o Joker gerou para mim essas 8 variantes. Além disso, o Joker também gera um score, e a gente pode notar que esse score do Joker ele vai decaindo conforme o padrão vai sendo inserido mais perto do C terminal. Em seguida, eu fiz uma projeção de hélice e uma análise do momento hidrofóbico, utilizando o servidor LQuest.
E eu obtive aqui essa tabela de características físico-químicas. De cara, a gente vê que 3 variantes perderam carga, enquanto somente uma aumentou a carga. No entanto, todas as variantes apresentaram tanto uma hidrofobicidade quanto um momento hidrofóbico maior. Então, eu pude partir para os elementos, os experimentos in vitro, né? Eu comecei fazendo uma síntese peptídica, nós encomendamos uma síntese química da empresa Peptide 2.0, e uma vez que nós tínhamos esses peptídeos em mãos, pode ser feitos experimentos in vitro, o ensaio hemolítico, o ensaio de concentração mínima inibitória e bactericida. Para o ensaio de atividade, foi utilizada as concentrações variando de 1 a 64 micromolar, com controle negativo, o antibiótico ciprofloxacino. As bactérias testadas foram a E. coli ATCC 25922, a E. coli isolada de diarreia bovina e um S. aureus isolado de mastite bovina. Já para o ensaio hemolítico, foi feito usadas as concentrações dos peptídeos de 1 a 128 micromolar. O controle negativo foi o Triton X100 e foi testado contra eritrócitos de roedor. Ambos os experimentos in vitro foram realizados em Campo Grande, na Universidade Católica Dom Bosco, pelo Dr. Marlon. Então, já fica aqui o meu agradecimento. Bom, então aqui a gente tem os resultados, né, da atividade. De cara, a gente vê que o parental, que era para ser o nosso controle positivo, acabou não dando, né, atividade contra nenhuma das cepas testadas. No entanto, em seguida, a gente teve uma surpresa muito boa, que 6 das 8 variantes apresentaram, sim, atividade contra pelo menos uma das minhas cepas, né? Que é um total de 75%. Então, realmente é uma taxa muito boa. E, melhor que isso ainda, nenhum dos meus peptídeos se apresentaram como hemolíticos. Voltando para a atividade, a gente vê que 5 variantes foram ativas contra a E. coli ATCC, 3 contra isolado de diarreia bovina e 2 contra isolado de mastite bovina. Isso aí a gente já esperava, porque geralmente isolados ambientais costumam ter maior resistência contra peptídeos mesmo, e antibióticos em geral, né? Mas a gente ainda vê que há uma maior atividade contra a E. coli, o que já foi até um comportamento observado em outros peptídeos gerados pelo Joker, né? O nosso desenho racional realmente foi mais voltado para a ação membranar, então talvez tenha influenciado. Outra coisa interessante é que a gente vê que as primeiras variantes tiveram maior atividade do que as últimas, né? E isso é exatamente a mesma tendência que a gente observou aqui no score do Joker. Esse score do Joker é um cálculo análogo à periodicidade, né? A periodicidade, ela vai definir a tendência estrutural do peptídeo. Aqui no caso do score do Joker, se a gente está falando de fitas betas, vai ser inversamente proporcional. Então, quanto maior o score, menor a periodicidade. No caso, nós estamos falando de alfa-hélices. Então, quanto maior o score do Joker, maior a periodicidade. E a gente vai vendo, então, que conforme vai sendo inserido mais perto do C terminal, vai caindo a periodicidade. Então, vai diminuindo a tendência de manter a conformação. Outra coisa relacionada ao score do Joker é se a gente observar aqui essa variante 3, né, que, de certa forma, quebra essa tendência de atividade que a gente viu nas 4 primeiras variantes, por exemplo. E é exatamente uma coisa que a gente vê também, né, relacionada ao score do Joker. A gente tem aqui esse decréscimo, mas essa quebra de tendência pela variante 3. Outra coisa interessante, observando esses 3 peptídeos, né, que tiveram os 3 piores scores, eles apresentaram baixa atividade e são os 3 peptídeos que apresentaram a diminuição da carga, indicando que provavelmente ou a conformação, né, a perda de conformação, ou a carga, né, tá tendo alguma coisa aí a ver com essa atividade. E novamente, né, a variante 2, a única que apresentou aumento da carga, foi a que apresentou a melhor atividade, sendo eficaz contra todas as cepas e apresentando a menor concentração mínima inibitória e bactericida contra elas também. Bom, então uma vez que a gente observou essa atividade, eu queria entender o porquê disso. Então eu fui olhar para a estrutura. Para isso, eu fiz uma modelagem molecular. Para começar, eu fiz uma modelagem molecular comparativa utilizando o software Modeler. O Modeler, a gente dá para ele uma estrutura elucidada e uma estrutura primária. Ele vai olhar para o molde que eu dei, que nesse caso eu usei a própria PUMP, e vai tentar construir um modelo tridimensional da estrutura primária que eu dei, no caso das minhas variantes. Ele construiu 100 modelos para cada variante e eu selecionei o que tinha o menor DOP score.
Como eu utilizei como molde a PAMP, eu queria ter certeza que os meus modelos não estavam enviesados. Então, eu também fiz uma modelagem molecular BNIT utilizando o Quark e fiz a comparação dos dois conjuntos de modelos utilizando o cálculo de RMSD. Basicamente, esse cálculo ele vai comparar o desvio médio dos átomos. Eu fiz a comparação entre os carbonos alfas das cadeias principais, né? E assim, se você tem uma distância menor, quer dizer que os átomos estão mais perto no momento de uma sobreposição. Se está mais perto, né, está melhor sobreposto, quer dizer que as estruturas são mais parecidas. Assim como se estiver mais distante, mais diferentes são as minhas estruturas. Nesse caso, eu obtive um valor baixo, portanto, os meus dois conjuntos eram bem parecidos. Então, eu podia escolher, primeiro, não estava enviesado, né? E eu podia escolher qual conjunto eu poderia continuar. Eu escolhi continuar com o Modler. Ambos os conjuntos foram validados utilizando o Quiminho, o Procheck e o Prosa, e todos passaram, né, na validação. Então, aqui a gente tem os modelos, né, que eu desenvolvi com o Modler. A parte em rosa é a parte correspondente que permanece do peptídeo original, e a parte em roxo é a parte em que foi inserido o padrão. E a gente consegue, né, entre aspas, ver esse padrão andando em direção ao C terminal. Outra coisa que a gente vê é que, de forma geral, as hélices aqui na predição tridimensional ficam muito parecido com uma hélice ideal, né? Mas quando a gente olha aqui o momento hidrofóbico, que está representado por essa setinha, por se tratar de uma característica vetorial, a gente vê que muito provavelmente não ficaria assim, né? Realmente, na realidade ali do instrumento in vitro. Então, a gente vai ver isso um pouco mais para frente para testar, né, realmente o comportamento que teria mais ou menos esse peptídeo em um instrumento in vitro, algo do tipo. Eu decidi testar num sistema, então eu fiz uma dinâmica molecular. A dinâmica foi feita utilizando o Gromax 4.6 e o meio que eu utilizei foi água com TFE. O TFE foi utilizado para tornar o meio mais hidrofóbico, o que faz com que, ao invés de fazer ligações com o meio, né, externo, o peptídeo acabe fazendo ligações internas, forçando, já, de certa forma, a formação da alfa-hélice ou da conformação que ele for adotar. A dinâmica ocorreu em 298 kelvins por 200 nanosegundos. Bom, os resultados. A gente tem aqui o RMSD, a gente vê essa tendência, né, da hélice completa, depois ela sai um pouco e volta, desnatura um pouquinho e volta. E fica nesse vai e vem, né, durante todo o tempo da simulação. A variante 3, né, representada aqui na figura C, ela teve um comportamento de segurar a hélice por mais tempo, mas depois ela também adquiriu esse comportamento. Teríamos que fazer uma dinâmica por um tempo maior para ver se ela manteria, mas pelo que a gente está vendo que talvez, né, provavelmente ela manteria sim esse perfil, como todas as outras variantes. E quando a gente olha aqui um snapshot, que é como se fosse uma foto do peptídeo no final da dinâmica molecular, a gente vê que a maioria, né, pelo menos das variantes, tem assim uma adoção da conformação coil nos terminais, o que pode explicar, né, um pouco desse vai e vem do perfil de manter a hélice. Outra coisa, lembra que eu falei para vocês que nas 21 sequências que continham o meu padrão, elas tinham a estrutura alfa-hélice, que colocando uma alfa-hélice em outra alfa-hélice provavelmente não iria perder essa conformação? Realmente, de fato, a gente vê que na maioria das hélices ela permanece. Mas a gente vê que isso não acontece na variante 7 e variante 8, que são as variantes, inclusive, que têm a mutação, né, mais perto do C terminal. A variante 7 é a única que adota a conformação coil na sua porção mediana, e a variante 8 adota em todo o seu C terminal, acho que nos últimos 11 resíduos, considerando que ela tem 20, é mais de 50%, né? Aqui a gente tem a análise de bifactor. Basicamente, quanto mais gordinho e mais com a cor puxada para o quente, mais movimento essa parte da molécula teve. E o que a gente vê nas variantes 7 e 8, né, que tinham aquela conformação, é que elas realmente apresentam maior movimentação na porção mediana da molécula, que pode, né, estar explicando essa baixa atividade. Então, em seguida, eu olhei para o N-terminal das moléculas e vi que existia uma tendência aqui, né, de movimentação em algumas moléculas, no N-terminal de algumas moléculas. Porém, quando a gente observa a atividade, a gente vê que somente, né, das 5 que apresentam essa tendência, somente 3 têm atividade, incluindo a PAMP, que não possui, né? E aí, para poder explicar isso, eu voltei lá na projeção da alfa-hélice e observei que as variantes que possuem atividade, elas têm uma distribuição de carga
que forma uma face hidrofóbica mais bem definida, enquanto que, embora a carga seja parecida, né, por exemplo, da variante 6 com a 5 e com a PAMP, a distribuição é diferente. A variante 5 tem essa distribuição de carga mais difusa na hélice, assim como a variante, ou a PAMP, né, do peptídeo parental. E outra coisa também interessante é que a variante 5 foi o que apresentou o menor momento hidrofóbico, né, o mais parecido com a PAMP. Outra coisa que a gente vê observando as substituições é que a variante 2 e a variante 4, as duas foram as únicas que perderam os dois resíduos ácidos da PAMP, que a PAMP possuía no seu N-terminal. Embora o V4 tenha feito outras substituições que acabou permanecendo com a mesma carga do peptídeo parental, a V2 teve esse aumento, né, de carga. E outra coisa interessante é que quando a gente olha aqui o ângulo polar, a gente vê que o ângulo polar da variante 2 é o único que apresenta apenas peptídeos carregados positivamente, o que pode também ter ajudado nessa atividade, né, que a gente viu que foi tão boa. Então, a gente viu que ela teve uma boa atividade, talvez por causa da carga, pela distribuição da própria carga. E a outra coisa, né, que vem para confirmar, né, um pouco também esse potencial biotecnológico, é o fato que já existe um peptídeo chamado PAMP12, que é composto dos últimos 12 aminoácidos da PAMP, né, do C-terminal. E isso meio que indica para a gente, de certa forma, que existe uma liberdade maior para se mexer no N-terminal. A PAMP12 já teve a sua atividade confirmada também. Então, existe uma maior liberdade para mexer nesse N-terminal sem perder a atividade. Que é exatamente, né, onde a gente inseriu, né, o padrão. Claro que não foi somente a inserção no N-terminal, senão a V1 e a V3 também teriam uma ótima atividade. Claro que a carga, né, influenciou. Então, olhando aqui a questão do N-terminal, a gente vai olhar quais resíduos, né, comparando da PAMP12 e do V2, quais resíduos que foram mutados. Então, foram 3 resíduos apenas, e eu fiquei muito curiosa para saber se esses resíduos teriam uma importância muito grande, né, no peptídeo, porque se tivesse, talvez não fizesse muito sentido estar mantendo uma atividade tão boa. Então, eu fiz uma análise de conservação evolutiva. Eu utilizei o servidor Conserve e ele me dá uma escala de conservação. Quanto mais turquesa, mais variável. Quer dizer que ao longo da história evolutiva, mais há a troca desse resíduo, como, por exemplo, nessa arginina aqui no N-terminal. Já quanto mais roxinho, né, mais conservado. Então, menos a troca, né, entre uma espécie e outra, durante a evolução entre sequências homólogas, menos a troca desse peptídeo, ou desse aminoácido, como, por exemplo, essa arginina aqui no C-terminal. E aí, quando a gente olha os resíduos que foram trocados, né, da V2, a gente vê que 2 deles teve uma conservação mediana e o outro realmente era um pouco mais conservado, mas não chegava a ser uma conservação máxima ali na escala de conservação. Bom, então vale lembrar o contexto, né, desse meu trabalho. A gente está falando de um curso de biotecnologia. A minha bolsa também tinha o intuito de desenvolvimento de um bioproduto. E com isso, a gente tem que olhar aqui quais as variantes desenvolvidas que apresentaram maior potencial, né, para esse desenvolvimento. Então, a gente tem que as 4 primeiras variantes tiveram uma melhor atividade, mas é claro que a variante 2 é aqui a menina dos olhos, né? É realmente quem apresentou a atividade com espectro amplo e uma baixa concentração inibitória. Então, a gente olha as etapas, né, que seriam para o desenvolvimento de um fármaco, ou um produto biotecnológico, e a gente tem aqui, né, eu poderia dizer que a gente está dessa forma, né? A gente está bem no iniciozinho, né, na geração de moléculas RITs, mas eu acho que sim, se a gente investir talvez nessas moléculas, a gente pode ter a transformação de uma líder até chegarmos a um produto veterinário, né, que é o intuito do meu projeto guarda-chuva, digamos assim. Bom, em conclusão, eu tenho aqui que a V2, né, foi a minha melhor variante, e a V1, V3 e V4 não ficaram tão atrás, né, também apresentaram uma boa atividade, sendo a V1, V2 e V4 com boa atividade contra a diarreia bovina, e a V2 e V3 indicados para mastite bovina. É importante a gente ver que a carga importou, mas mais que a carga, né, a distribuição das cargas, como a gente pôde ver no caso da V5,
E outra coisa também é que muitos dos aminoácidos, apesar de terem mantido a carga do parental, ela teve sim uma atividade melhor, o que pode indicar que foi compensada com o momento hidrofóbico e a hidrofobicidade. Outra coisa, né, lembrando da V7 e V8, as modificações na região terminal acabam influenciando na conformação, e isso também pode ter um impacto na atividade. E apesar da V2 ter sido a que necessitava menor concentração para ter atividade, como os peptídeos não se mostraram hemolíticos, isso quer dizer que não teria nenhuma consequência negativa, né, em teoria, né, para poder utilizá-lo em maior concentração, exceto o custo mesmo, como eu falei, esses peptídeos foram sintetizados, o que acaba encarecendo um pouco o processo. E também a aprovação de fármacos humanos tende a ter mais burocracia envolvida. Então, a proposta desse trabalho, né, para a utilização bovina é mais promissora devido a isso. Perspectivas futuras. Bom, então a gente teria que fazer o teste em vivo para ver se os resultados que nós tivemos nesse trabalho correspondem, né, de fato, né, no modelo animal. Caso ou tenha tido baixa atividade no modelo animal, ou até mesmo a gente veja que há um potencial, né, para melhorar, a gente podia fazer uma nova, né, no novo estudo, uma nova rodada de desenho racional. É importante também estudar a forma de administração, né? Como eu propus aqui duas diferentes doenças, é importante ver que cada uma teria uma forma de administração. É necessário também fazer um teste de meia-vida nas variantes, para ver se elas preservam, né? Porque a gente propôs a prodronomedulina exatamente, né? Com o intuito também de mitigar a bioacumulação, né? Tanto ambiental quanto no leite. E, é claro, avaliar o barateamento da produção. Como eu falei, os peptídeos são sintetizados, e isso faz com que haja um encarecimento muito grande da produção. Bom, então agora eu só quero fazer os meus agradecimentos